Vamos lá, galera. Vamos falar um pouquinho agora sobre navegadores. Principais navegadores. Quais são os principais navegadores? O que é um navegador? Vejamos. Navegador é o software que você utiliza como um cliente da web. Vocês sabem que a web é o serviço de páginas. E os programas que eu uso para acesso a páginas são navegadores. Na prova, o examinador pode chamar navegador, pode chamar de browser, ou pode ainda chamar de cliente da web. São todos válidos. Por quê? A web, que é o serviço de páginas, é um serviço que a gente fala cliente-servidor. Quando a gente acessa uma página, a gente acessa a página em um servidor. Então tem lá o servidor do Estratégia com as aulas. De casa, ao requisitar a página, você é o cliente. Para requisitar essa página, a gente utiliza um protocolo, que é o HTTP. E há uma linguagem padrão para a construção das páginas, que é a linguagem HTML. E o navegador vai suportar esse formato de arquivo HTML, vai me mostrar as páginas da web. E vai utilizar os protocolos para navegação, HTTP, HTTPS. Quais são os principais navegadores? Na atualidade, o principal navegador é o Chrome. O que é mais usado é o Chrome. Agora, já foi o Internet Explorer, já foi o Netscape, que está descontinuado. Existe o Opera, que não está aí na lista. Existe o Safari, que é usado pela Apple. Existe o Edge, que é uma novidade do Windows 10. O Firefox, que é da Fundação Mozilla. E aí tudo que for da Mozilla tem uma característica de ser livre. Ter o código-fonte aberto. O Chrome é criado pelo Google. E, de fato, se popularizou. E esse Chromium? O Chromium é o projeto do Chrome totalmente livre. O Google Chrome, ele tem trechos de código livres e trechos de códigos que são da Google, proprietários. Já o Chromium não. O Chromium é totalmente livre. Muita gente que usa Linux usa o Chromium ao invés do Chrome. E para que você tem que saber isso? Para a prova. Então, vamos começar a trabalhar questões? Prefeitura de São José. O navegador web browser é um programa que habilita os seus usuários a interagirem com documentos HTML. Eu preciso que você entenda que, assim como o Word abre arquivos doc, o Excel abre arquivos XLS, o navegador, por padrão, abre arquivos HTML. Esses arquivos HTML, eu tenho que requisitar o servidor e aí a minha máquina faz o download daquele arquivo e o navegador exibe. Então, o navegador permite interagir com documentos HTML hospedados em um servidor da rede. A web é cliente-servidor. Qual das alternativas é representada apenas por navegadores web? O Opera é um navegador, o WhatsApp não. O Internet Explorer é. O WhatsApp a gente utiliza aí para comunicação instantânea o dia inteiro. Microsoft Outlook é e-mail. Google Chrome é navegador, Safari é navegador. Edge é navegador, Chrome é navegador, Safari é navegador. Então o gabarito aqui é o quê, gente? Letra C. O OneNote é para fazer anotações, o Edge é o navegador e o Chrome é o navegador, mas o OneNote não. Então, o gabarito da questão da Prefeitura de São José é a letra C de Charlie. Agora, o que é legal? Conhecer um pouco melhor o Edge. O Edge é uma novidade que veio com o Windows 10. E
uma característica interessante dele é a interatividade. Como assim? Olha que bacana, gente. Eu entrei no Edge, aí eu vou acessar o site do Estratégia. Entrei no site do Estratégia. Olha que bacana. Ah, professores. Vamos lá, professores. Eu posso pegar o Diego, olha aí. Meu irmão Diego Carvalho. O cara dos PDFs aí, ó. Eu posso pegar o Diego e fazer uma anotação. Uma anotação? Eu posso pegar o Diego, ó, e colocar uma orelhinha nele. Pra que isso? Sei lá, às vezes tu tá vendo um site, aí tu olha uma coisa bacana, tu pode marcar, fazer uma anotação, uma escrita, um rabisco, principalmente se você tiver um equipamento com uma tela sensível ao toque, né, touchscreen. Aí você faz as anotações e tal do que você achou, e aí você salva aquilo e pode compartilhar com alguém. Você tá pichando o site? Eu não tô pichando o site. Se alguém entrar na página, não vai ver o que eu tô fazendo. Eu tô interagindo com aquele arquivo que foi feito o download na minha máquina. Eu vou poder estar salvando e compartilhando, guardando. Enfim, o bacana do Edge é possibilitar essa interatividade. É como se, de certa forma, ele utilizasse uma tecnologia do OneNote no navegador. Como assim? Esse software da letra D é aquele que permite fazer anotações. Hoje em dia, em aula presencial, muitas vezes eu vejo um aluno levando um tablet para a aula, sem um caderno, e ele fica escrevendo no tablet. Ele pode estar usando o OneNote. Então, o OneNote é uma ferramenta que vai te permitir fazer anotações. É como se a Microsoft tivesse pegado o OneNote e juntado com o Internet Explorer, criando o Edge, um navegador interativo. Bem bacana isso, né? Agora, saibam que o Internet Explorer ainda existe no Windows 10. Só não vai ter novas versões. Ele parou na versão 11. Agora, a tendência é que a Microsoft invista no Edge. Vamos lá. Prefeitura de Acaraú. Marque a opção que não corresponde a um aplicativo denominado browser. O Netscape, gente, é velho, mas é tão velho e caiu na questão de 2019. O Netscape, ele tem aí, brincando, 20 anos. Mozilla Thunderbird, esse não é. Por quê? Embora seja da Mozilla, que é a Fundação de Software Livre, o Thunderbird é para e-mail. Então, o gabarito aí é o que, gente? Letra B. O Internet Explorer é navegador, o Opera é navegador e o Google Chrome é navegador. O que não é navegador é o Thunderbird. O Thunderbird concorre com o Outlook. Ok? Vamos lá. Arcon do Pará. A imagem apresenta a logomarca de 5 dos mais populares navegadores ou browsers disponíveis atualmente. Então, aqui eu tenho o logotipo dos navegadores. Considerando que o navegador é um software utilizado para acesso à internet, assinale a alternativa correta. Gente, o primeiro é o Chrome. Por ser o mais usado, eu acredito que todo mundo consiga identificar que o primeiro é o Chrome. Né? O segundo é o Edge. O terceiro é o Firefox. O quarto é o Opera. E o quinto é o Safari. Então, são os ícones dos 5 navegadores. Em relação a estes, assinale a alternativa correta. Letra A. Os 5 navegadores representados na imagem necessitam de licença e pagamento para utilização? Galera, não. Por que não? O Google Chrome não é gratuito? Então, para que alguém vai querer comprar um navegador? Imagina, quem teria essa
esse maior interesse na venda de navegador seria talvez a Microsoft, né? Porque ela é quem é líder no segmento de aplicativos comerciais de escritório. Word, Excel, PowerPoint. Agora, a Microsoft não é líder em navegadores. O Google Chrome é o mais usado. No passado, o Netscape era o mais usado. O Internet Explorer, ele, assim, nunca foi predominante. Se ela tenta vender ainda, aí mesmo que ele ia ficar para trás. Então, tradicionalmente, todos os navegadores são gratuitos. A letra A está errada. Todos os navegadores são livres? Não, estou dizendo que são gratuitos. Software livre é aquele que tem um código-fonte aberto, que pode ser estudado, modificado, adaptado. E os programas da Microsoft não têm essa característica. O Mozilla Firefox é livre. O Chromium é livre. Mas nem todos são livres. Agora, todos são gratuitos. Todos podem ser obtidos de graça. Letra B. Em cada computador deve-se instalar no máximo 2. Ué, imagine eu como professor. Eu tenho 4. Eu tenho o Chrome, que é o que eu mais uso. Tenho o Firefox, que cai em concurso. O computador já veio com Edge e com o Internet Explorer. Então, eu já tenho 4. Então, não tem nada de máximo 2 navegadores, para evitar conflitos comuns quando se instala mais de um na mesma máquina. A letra B está errada. A única coisa, cara, que é assim, que não pode, que dá conflito, você não pode ter 2, é antivírus. Você não pode botar 2 antivírus na máquina, porque um começa a achar que o outro é o vírus. E aí, a máquina fica horrível. Agora, editor de texto, se eu quiser ter o Word Writer, eu posso. Sistema operacional, se eu quiser ter o Windows e Linux, eu posso. É só colocar em partições diferentes, tem um gerenciador de boot, né? Um Lilo, Grub. Então, assim, a única coisa que me vem à mente, restringindo quantidade de aplicativos, de utilitários, é o antivírus. Beleza? Letra C. Por ter maior velocidade de navegação, o Firefox é o navegador mais usado no Brasil. Isso não é verdade. O Chrome é o mais usado no Brasil. E, sendo muito sincero, eu critico essas questões que trazem comparações sem citarem algum tipo de teste. Como assim? Eu não posso ficar falando que um é melhor do que o outro, que um é mais veloz do que o outro, porque eu seria tendencioso. São concorrentes, gente. Se eu chegar aqui e ficar falando assim, quem é melhor, Volkswagen ou Chevrolet? Sei lá, cara. Pode ser que para fulano a Volkswagen seja melhor, pode ser que para cicrano a Chevrolet seja melhor. Para poder falar alguma coisa, tem que fazer testes, colocar resultados. No caso da informática, testes em laboratório, pesquisas, qualquer outra informação nesse sentido tende a ser leviana, tende a estar errada. Letra D. O mesmo sistema operacional como o Windows permite a instalação de mais de um navegador. Gabarito letra D. Essa é a resposta. Por que a E está errada? Somente o Chrome permite fazer pesquisas diretamente na barra de endereço? Errado. Qualquer navegador hoje em dia tem essa funcionalidade. Tem uma ferramenta de busca padrão, que se você digita diretamente, ele já pesquisa. Por exemplo, vou colocar aqui no Edge. Renato, espaço da Costa. Ele já sabe que isso não é uma URL, porque o URL não pode ter espaço. Então, quando eu der Enter, ele já pesquisou. Como o Edge é da Microsoft, ele pesquisa no Bing, que é a ferramenta de busca padrão do Internet Explorer e do Edge. Posso alterar? À vontade. No caso do Google Chrome, a ferramenta de busca é o quê? O próprio Google. Pode alterar? À vontade. Voltando. Aparecida Prévia. O primeiro botão, tem muita gente que ia pensar no Internet Explorer. Mas o ícone do Internet Explorer é um pouquinho diferente, gente. Observem comigo. É muito sutil.
Eu também acho. O ícone do Internet Explorer, ele tem, ó, tipo, esse disco ao redor. Esse é o ícone do Internet Explorer. Agora, o ícone do Edge, olha como é diferente. E o pior de tudo é que você tem os dois. Então, podem cair os dois na prova. É interessante visualizar. Essas imagens representam, respectivamente, os seguintes navegadores. O primeiro é o Edge. Então, a letra C já está fora. O segundo é o Safari. Então, o Opera está fora. O segundo é o Safari. Eu estou entre a B e a D. O terceiro é o Chrome. E o último é o Firefox. Gabarito letra B de bravo. A questão fácil é fácil. Mas tem sempre um que nem sabe que Opera existe. É verdade. Próxima questão. Antes de ir para a próxima questão, eu coloquei a interface dos principais navegadores. Aí vocês vão observar a interface do Internet Explorer, a interface do Chrome e a interface do Firefox. Todos têm o que a gente chama de uma interface minimalista. Que termo estranho. O que é uma interface minimalista? Minimalista. É uma interface com poucos botões, uma interface clean, para não tomar espaço da tela. No passado, gente, quando eu entrava no Internet Explorer, o Internet Explorer tinha botões enormes. Aí você tinha barra de título, tinha barra de ferramentas com botões grandes, tinha barra de endereço. O que acontecia? A metade da tela era para o programa e aí você ficava vendo a página só numa outra metadezinha. O que é muito ruim. Você podia colocar em tela cheia. Mas o ideal, perceberam que o ideal era deixar o navegador o quê? Clean, com poucos botões. E caso o usuário queira realizar uma configuração, ele vai lá no menu, ele vai no íconezinho de configurações e procura personalizar do jeito que ele quiser, enfim. Logo, nessa aula a gente está trabalhando os navegadores de uma maneira genérica. Observem que todos trabalham com guias, onde eu posso ter várias páginas em uma mesma janela. Aí irão exibir guias, abas ou tabs diferentes. Todos. Todos têm esses botõezinhos de voltar, avançar, atualizar ou refrescar, página inicial. É verdade. No Internet Explorer, os botõezinhos estão em locais diferentes, mas eles estão lá. Esse íconezinho de uma setinha curva representa o quê? Atualizar. Nem sempre foi assim o ícone. Essa casinha representa o quê? Página inicial. Eu, por exemplo, coloquei no meu navegador a página do Estratégia como página inicial. E sempre que eu entro no navegador, já abre a página do Estratégia. Por quê? Para não ter que ficar tendo trabalho de digitar, já entra. Pode ter mais de uma como página inicial? Pode. Você pode colocar mais de um endereço como página inicial. Aí quando você entra no navegador, ele já abre as guias automaticamente. É útil. Bom, tem mais uma série de botõezinhos. A gente vai comentando durante a aula. A estrelinha, ela sempre vai estar associada ao quê, gente? A estrelinha. A favoritos. A estrelinha sempre vai estar associada a favoritos. Então, são ícones sugestivos.
Vamos continuar. O navegador web padrão do Windows 10, que permite que sejam feitas anotações. Essa é a característica do Edge. Navegador padrão, novidade do Windows 10, que permite que sejam feitas anotações. É o Edge. Gabarito aí é o quê? Letra E. O OneDrive não é navegador. É uma ferramenta de quê? Cloud Storage, de armazenamento na nuvem. Internet Explorer e Safari são navegadores. Então, letra E. Próxima questão, Banco da Amazônia. Durante a navegação na internet, utilizando o Google Chrome, o usuário percebeu que o ponteiro do mouse assumiu o formato de uma pequena mão. Isso indica que ele está passando o ponteiro sobre o hiperlink. Essa é uma característica. As páginas da web são todas páginas de hipertexto. Hipertexto são textos com link. Quando eu passo o ponteiro e assumo mãozinha, significa que se eu clicar, ele vai abrir um outro parágrafo, uma outra página, ele vai para um outro ponto. Ele vai para uma ligação, um link. Então, esse formato de ponteiro indica que o usuário deve esperar? Não. O conteúdo do site foi identificado pelo navegador como sendo alguma espécie de vírus? Horrível. O local onde o ponteiro está é um link. Gabarito, letra C de Charlie. Não tem nada de interessante, nem atenção. Universidade Federal de Goiás. Na interface dos navegadores da internet, como o Chrome e o Firefox, é representado o ícone de uma casinha. Não importa o navegador. Casinha sempre vai estar associada ao quê? À página inicial. Então, o gabarito é letra B de bravo. E o atalho? Em todos os navegadores que costumam cair em prova, o atalho é Alt Home. O atalho para a página inicial é Alt Home. Aí a gente já vai gravando. Professor, e a letra A? Existe? Claro que existe o histórico. Engraçado, quando eu estou numa turma presencial, que eu pergunto o atalho do histórico. A mulherada grita. Ctrl H! Ctrl H! Aí eu pergunto, como é que vocês sabem? Observem aí. No Edge, ele está me mostrando Ctrl H, olha o histórico. Eu consigo visualizar as páginas que foram acessadas anteriormente. Então, Ctrl H, em qualquer navegador, é um atalho para o histórico. Recarregar a página. Isso aqui, gente, depois da prova, muita gente fica lá recarregando o tempo todo, esperando sair o gabarito, esperando sair o resultado. A gente fica lá teclando F5. F5, F5. Atualizar, recarregar. Na letra D, modifica a aparência do navegador. Não, a letra D, desencana dela. O relevante para a gente foi acrescentar o Ctrl H, o F5 e o Alt Home. Então, o gabarito aí é o que, gente? Letra B de bravo. Próxima questão. Assinale a alternativa que contém as teclas de atalho que, quando pressionadas, restauram a última aba fechada do navegador. Você vê que o examinador não coloca nem qual navegador ele está se referindo. Ele bota de uma maneira genérica. Olha que viagem. Eu vou entrar aqui no Chrome. Aí, eu entro na página do Estratégia. Mas, sem querer, eu fecho a página. Caramba, me arrependi, não era para fechar aquela página. E agora? A gente tem um atalho que é o Ctrl T de Tab, que cria uma nova guia. Ctrl T. O problema é que se eu criar uma nova guia, eu vou ter que digitar a estratégia de novo, porque quando ele cria uma nova guia, ele cria uma nova guia em branco. Agora, se eu quero criar uma nova guia com aquele conteúdo anterior, eu aperto Ctrl Shift T. Aí ele vai reabrir a janela a guia que eu, de maneira equivocada, fechei, por exemplo. Então, por que o atalho é Ctrl Shift T? Porque o Ctrl T é nova guia.
de tab. Guias podem ser chamadas de tab. Logo, se eu fechei uma guia acidentalmente e quero restaurar aquela guia, eu vou querer criar a guia de novo. Vai ser o Ctrl T, mas com o Shift, gabarito letra D. Esse é um atalhozinho que em 2019 eu posso colocar que ficou na moda, porque ele caiu em várias provas. Pessoal, e o Ctrl R? O Ctrl R é a mesma coisa que o F5. Ou seja, é um refresh, é um atualizar. Então, o gabarito é letra D de delta. Prefeitura de Jaru. Os navegadores de internet, browsers, recebem de alguns sites e armazenam temporariamente no seu computador alguns arquivos de dados contendo informações relevantes para o funcionamento dos mesmos. Recebem alguns arquivos de dados. Sendo mais específico, texto. São os cookies. O servidor envia cookies para a máquina cliente para identificá-lo em um posterior acesso. Exemplo. Vamos ver aqui. Eu entro no site do Gmail. Gmail? Vamos ver. Se eu entro no site do Gmail. Olha que legal. E não consegui. Eu estava doido para que ele carregasse a página do Gmail daqui do curso, para mostrar, inclusive, o quê? Uma vulnerabilidade. Porque alguém acessou o Gmail nessa máquina. Aí o que o Gmail faz? Coloca cookie nessa máquina. Se você não excluir os cookies ou não encerrar a sessão corretamente, quando outra pessoa entrar no Gmail, ele já autentica pelo cookie, ele já reconhece aquele usuário. Isso pode expor a privacidade daquela pessoa. Agora, eu vou pesquisar aqui passagem aérea para o Nordeste. Eu clico aqui num linkzinho, quero ver passagem aérea e tal. Daqui a pouco eu vou estar navegando e vai começar a pipocar propaganda de passagem aérea. Por quê? Porque tem um cookie na máquina. Então, o cookie é um arquivo de texto que vai armazenar dados acerca da navegação do usuário, para quando eu retornar naquele site, eu enviar os cookies e ele já ter essas informações, ter acesso novamente a essas informações e poder utilizar elas como uma estratégia de marketing, como um bastão de autenticação. Gabarito, então, letra D de delta. Por que ele coloca relevante? Se você está fazendo compra, cada pedido que você faz, coloca no carrinho de compras, é um cookie na máquina. Eu estou escolhendo os cursos que eu vou assistir. Estou colocando cookies na máquina para depois processar. Próxima questão. Existem programas. Gente, o cookie nunca vai ser um programa. Por isso, inclusive, tem uma coisa muito importante, que o cookie jamais será um vírus. Se uma questão perguntar, um cookie pode ser uma brecha na segurança, pode ser uma vulnerabilidade no que tange a privacidade. Ele pode expor meus dados, mas ele não é um vírus, ele não é um malware. Por quê? Porque o cookie não é um programa. Quando eu penso em um programa complementar que oferece novas funções, eu penso em um plugin. Muitas vezes eu instalo um antivírus e ele coloca um plugin no navegador. Às vezes eu instalo um anti-spyware, ele coloca um plugin no navegador, um anti-phishing. Existem vários tipos de plugin. No passado, alguns navegadores não conseguiam abrir PDF. Aí eu tinha que instalar o plugin do Adobe. Existem páginas que possuem scripts, que são programinhas na página. E esses scripts, eles são escritos em linguagens, como Java, Visual Basic. E aí, se você não está conseguindo abrir uma página que tem um script em Java, você vai ter que instalar o quê? O plugin do Java. Então, plugin
vai ser um complemento, um programinha que vai te dar uma funcionalidade extra que você vai instalar no navegador. Gabarito aí, gente. Letra C de Charlie. Questão da Polícia Federal. Em determinado computador, no histórico de navegação de um usuário do Chrome, Ctrl H. Por que você fica falando toda hora a mesma coisa? Para você fixar, Ctrl H. Observou-se que havia na lista de endereços acessados mais sites com endereços iniciados por HTTPS do que por HTTP. Nessa situação, com base somente nessa informação, concluiu-se que esse usuário acessa mais sites da intranet do que da internet. Errado, né, gente? Por quê? Não tem nada que identifique se é intranet ou internet. Ambas utilizam os mesmos protocolos. Então, eu vou usar o HTTP e o HTTPS tanto na internet quanto na intranet. Essa questão está errada. A única coisa que eu preciso lembrar é que o HTTP é para acesso a páginas e o HTTPS, que aparece com aquele cadeadozinho fechado ao lado da barra de endereço, é o protocolo de transferência de hipertexto seguro. Então, quando eu vejo o comparativo aí dos navegadores, eu observo que sempre que aparecer o HTTPS tem um cadeado. Sempre que aparecer o HTTPS tem um cadeado. Pessoal, mas no Internet Explorer está do lado direito. Tá bom, mas no Google Chrome e no Firefox estarão do lado esquerdo. Mas sempre vai ter um cadeado, indicando o quê? Que aquele site com HTTPS tem uma conexão segura. E aí, hoje em dia, os navegadores escrevem mesmo seguro. Escrevem? Sim, quando eu entro numa página, observem, vou entrar no site do Estratégia. A conexão é segura. Muitas vezes aparece para mim conexão segura ao lado da barra de endereços. Agora, pessoal, tem site que eu entro que ele dá um alerta nesse cadeado. Aí é porque o certificado digital não é reconhecido, está expirado, ou até mesmo que não tem certificado digital. Por exemplo, o meu site, eu nem página coloquei, só registrei o domínio. Aí você vê que eu não uso HTTPS. Aí o que o site faz? O que o navegador faz? Ele mostra não é seguro. Por que não é seguro? Porque esse site é fraudulento? Não é seguro porque esse site não utiliza mecanismos de segurança. Não tem o HTTPS. Então, voltando para a questão, o gabarito da questão da Polícia Federal está errado. Aparecida prévia. A interface dos principais navegadores de internet, como o Chrome e o Edge, possui o ícone de uma estrela. Estrela sempre vai ser favoritos. Essa estrela, então, serve para indicar que o site está criptografado? Não. Criptografado é o cadeado. O site foi traduzido? Não. Nem é histórico. É o quê? Favoritos. Então, gabarito letra C de Charlie. Polícia Civil do Piauí. Com base nos navegadores de internet, marque a alternativa correta. O ícone de uma estrela que aparece do lado direito no interior da linha de endereço do navegador Chrome e Firefox serve para adicionar a página corrente aos favoritos. É possível adicionar a página corrente aos favoritos. É possível. O atalho para isso é Ctrl D. Então, eu posso adicionar a página clicando na estrelinha. O atalho para adicionar é Ctrl D. Mas só por que Ctrl D? É porque adicionar AD, o A já é selecionar tudo. Pegaram o segundo caractere. E aí ficou Ctrl B.
Item 2. Os navegadores Google Chrome e Internet Explorer possuem a opção para apagar o histórico de navegação. Ah, gente, essa daí, se não cair na prova, pode ser boa para a vida. É! Olha aí. Imagina que Tício entrou naquele sitezinho XXX. Ele não habilitou o Safe Search. Então ele entrou naquele site XXX. O que é isso? Site de conteúdo pornográfico, sexual, adulto. São os sites com domínio XXX. Então ele entrou lá em alguma coisa.xxx enquanto a esposa dele estava se arrumando. Aí ele está lá navegando e tal, daqui a pouco ela, estou quase pronta! E ele está lá, beleza. Quando ela se aproxima, ele fecha o navegador. A mulher, malandramente, pode acessar o histórico depois e a página vai estar lá. O que ele tem que fazer? O que ele pode fazer? Ele pode limpar o histórico, ele pode apagar todos os dados de navegação. E o atalho para isso é Ctrl+Shift+Del. Ctrl+Shift+Del. Quando a gente pressiona Ctrl+Shift+Del, a gente limpa dados de navegação. Guarda isso, meu filho. Guarda, vai por mim. Ctrl+Shift+Del. Limpa dados de navegação. Aí eu posso apagar o histórico. Eu posso apagar o histórico de download. Tem gente que dá mole, apaga o histórico de navegação e não apaga o histórico de download. Aí os filmes, né? As fotos. Os cookies podem ser apagados. As imagens. O que adianta você apagar o histórico e deixar as imagens todas lá em cache? A mulher vê lá na pasta de arquivos temporários as imagens todas. Olha aí. Então, tem que limpar tudo. Limpar dados de navegação. Ctrl+Shift+Del. Ctrl+Shift+Del. Ajudei alguém aí. Então, os navegadores Google Chrome e Internet Explorer possuem opção para apagar o histórico de navegação. Ctrl+Shift+Del. A qual faz com que as páginas visitadas sejam bloqueadas. Aí está errado, gente. E não mais sejam acessíveis. Aí ficou errado. O item 2 é falso. 3. Se o item 2 é falso, eu vou ficar na dúvida entre a A e a B. No navegador Firefox, Ctrl+H em qualquer navegador é histórico. Permite acessar as páginas acessadas recentemente. O histórico de páginas. Então, Ctrl+H está certo. O histórico permite acessar páginas recentes. Eu vou ter o link das páginas. Gabarito, letra A de alfa. Vamos lá, galera. Questão da Polícia Civil de São Paulo. Os navegadores de internet típicos como Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge possuem as pastas favoritos, que a gente vai lembrar lá da estrelinha, histórico e downloads. Downloads vai ser Ctrl+J. Ctrl+J. Em todos, nos 3 navegadores que caem em prova. Com relação a essas pastas, é correto afirmar que, letra A, os conteúdos das páginas visitadas são armazenados em downloads. Não, gente. Downloads são aqueles... É uma pasta que vai ter os arquivos que você mandou baixar. Conteúdo das páginas visitadas vai estar em cache, lá em arquivos temporários. Para quê? Para quando você retornar àquela página, carregar mais rápido. Letra B. Os links das páginas frequentemente visitadas são armazenadas automaticamente em favoritos. Isso confunde um pouquinho. Mas as páginas frequentemente visitadas não estão em favoritos, estão em histórico. Elas só ficarão em favoritos se você adicionar. Se você não adicionar, está no histórico. Letra C. Todos os links de páginas recentemente visitadas são listados em histórico. Por padrão, é verdade. Então, gabarito aqui. Letra C de Charlie. Letra D. Os conteúdos das páginas recentemente visitadas são armazenados em favoritos. Os conteúdos não são armazenados em favoritos. E tampouco recentemente visitadas. Favoritos vai ter o link, somente o link, das páginas que você adiciona, que você marca como favoritos.
Letra E. Os conteúdos das páginas recentemente visitadas são armazenados em download. Não. Download são o quê? Os arquivos que você mandou baixar. Então, o gabarito dessa questão é letra C de Charlie. Agora, uma ressalva aí para a letra C é o seguinte. Todos os links das páginas recentemente visitadas são listados em histórico, salvo se você estiver navegando em modo privativo. A gente tem uma navegação que a gente pode chamar de navegação privativa, in private ou anônima. A navegação privativa tem essa terminologia comum no Firefox. In private, comum no Internet Explorer e no Edge, que são da Microsoft. E anônima, comum no Chrome. São a mesma coisa, são equivalentes. Essa navegação, ela não deixa rastros na máquina. Se ela não deixa rastros na máquina, significa que a pessoa pode navegar tranquila. Pode pegar e navegar na sacanagem quem quiser. Quando a mulher estiver chegando, você fecha, não deixará rastros na máquina. Aí não precisa se preocupar em ficar apagando o histórico, em ficar limpando dados de navegação. Isso tem caído muito em prova, né? Como é que funciona a navegação anônima? Eu posso pressionar Ctrl Shift N no Chrome ou Ctrl Shift P de privado nos demais navegadores. E aí eu vou navegar sem deixar rastros. Logo, ele não vai salvar histórico, não vai salvar cookies, não vai salvar dados que você preenche em formulários. Isso é legal quando você está usando um computador público, porque ele não vai salvar as suas senhas. Agora, o teu administrador da empresa, da escola, ele vai saber os sites que você visita. Aquela página que você entrou vai continuar te rastreando pelo IP. Você fica anônimo na máquina, não deixa vestígios no teu computador, mas na internet você vai continuar sendo identificado. Então, voltando aí. Gabarito letra C de Charlie. Ao navegar na internet utilizando os navegadores Internet Explorer, Mozilla Firefox ou Google Chrome, para aumentar o zoom, questão da Fundação Carlos Chagas de 2019, para aumentar o zoom da página, facilitando a leitura do conteúdo. Eu uso muito o Ctrl+ para aumentar o zoom e o Ctrl- para diminuir. Observem, ó, Ctrl+, Ctrl-. São atalhos válidos. Ctrl+ e Ctrl-. Sendo que ele colocou na questão o uso do mouse. E se vocês observarem o mouse, ele tem uma bolinha no meio, que a gente chama de scroll. Logo, se eu apertar Ctrl e andar com o scroll seria equivalente à barra de rolagem, para cima e para baixo, né? Quando eu aperto Ctrl, ele aumenta ou diminui. Aí eu manipulo o zoom apertando Ctrl e scroll. Gabarito aí, gente. Pressiona-se Alt+. Alt+ não, era Ctrl+. A letra A está fora. Pressiona-se Ctrl Z? Não. Mantém pressionada a tecla Ctrl e gira-se o scroll. Gabarito letra C. Também não é F12 e nem Shift Scroll. É Ctrl Scroll. Então, letra C de Charlie. É fácil? É fácil. O problema é que muitas vezes o assunto é inusitado. Então, histórico de questões é importante para a gente fixar. Beleza? Com isso, a gente vai fechando essa aula genérica de navegadores. Vamos que vamos, galera.